Que maravilha! Bem-vindas, bem-vindos a mais uma entrevista da série de entrevista com lideranças femininas. É uma promoção da Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E nós estamos recebendo hoje a Márcia Waina Cambeba, que é ativista, poeta e compositora também. E eu já queria começar essa entrevista falando um pouquinho dessa tua veia artística. Conta pra gente, Márcia, como foi que isso surgiu na tua vida? Tudo começou na aldeia ainda. A minha avó, ela era professora na aldeia que nasci, Belém de Solimões. Nasci numa aldeia do povo Ticuna, no Alto Solimões, Amazonas. E ela fazia poesia e compunha suas músicas, e eu cantava e recitava para o turista que ia visitar a nossa aldeia. E com 14 anos eu comecei a escrever meus primeiros poemas, mas só depois do meu mestrado surgiu o Aikakiritama, a ideia de fazer o Aikakiritama, que significa eu moro na cidade. Eu não sou da cidade, eu moro na cidade. Com poemas que retratam a territorialidade, a memória, a ancestralidade e a cosmogonia do povo Omago Cambeba, que é o povo do qual eu pertenço. Essa tua veia artística serve também para você falar, né, tanto ao povo indígena e ao povo não indígena. Então, como é que você junta essa questão da arte com o ativismo em favor dos povos indígenas? Porque, na verdade, a arte surge pelo ativismo. É um artivismo que nós fazemos hoje. Não tem como separar o ativismo da arte. Eles estão entrelaçados como raízes de sapopemas. Eu não seria nada na arte sem o ativismo que carrego, sem identidade, sem a memória de pertencimento, sem a missão de decolonizar e também a missão de fazer da minha arte uma arte antirracista. E essa tua arte, ela sempre começou com os assuntos de ativismo indígena ou também falavam sobre outras questões? Não, eu sempre mantive essa linha. Porque eu digo que nós estamos em dois universos. O universo indígena e o universo não indígena. Em algum momento nós temos que nos unir através da ponte que é o respeito. E eu sou de 1979, então eu comecei ali pegando o movimento indígena indo para os anos 80, vendo minha avó fazer o ativismo dela e fui pegando essa vontade, esse gosto, e a minha arte foi caminhando por aí. Você foi alfabetizada dentro do território indígena? Fora. Fora já. Conta um pouquinho da tua história. Enquanto eu estava na aldeia, a minha avó foi uma das primeiras professoras a dar aula nessa aldeia, porque os Ticuna, eles eram escravizados por um tal Jordão, e eles queriam aprender o português para negociar os produtos, farinha, banana, macaxeira, enfim, né? E aí o padre, porque a igreja já estava lá, ele era franciscano, o padre pensou, vou trazer então professores indígenas, e minha avó foi uma das que foi para lá, para que ensine português aqui. Minha avó foi, e ela ficou lá mais de 40 anos, oportunizando com que eu nascesse também na aldeia. Minha mãe engravidou, meu pai e minha mãe são primos legítimos, papai é Cambeba e Cocama, minha mãe, por parte de minha avó, é Cambeba e Cocama, e por parte do pai dela é o Itoto, todos migrados do Peru para o Brasil. E a minha avó era uma voz ativa na aldeia, numa época em que o patriarcal, né, o povo ticuna é patrilinear, o povo Cambeba é matrilinear. O que eu quero dizer com isso? É o homem que dá identidade para o filho, no povo ticuna, no povo Cambeba é a mulher. Então, tem essas diferenças entre povos, né? E aí, com 12 anos, eu já tinha voz dentro das reuniões. Com 14, eu já representava, eu já estava nas reuniões de lideranças, lideranças assim, de vários povos, minha voz já era esperada para ser ouvida. Com 16 para frente, eu já fui indo nas aldeias, já andava. Com 14, eu passava um mês viajando as aldeias com o movimento, com os padres. Aí a Igreja Católica sempre atuante, né? E eu ia junto para trabalhar com a questão das formações. E assim eu fui, talvez tenho certeza que foi isso um dos motivos para construir a pessoa que eu sou hoje. Se tenho uma boa fala, se me expresso bem, vem
dessas experiências de poder estar com o público sempre. Como era a questão das atribuições masculinas e femininas? Existe bem essa diferenciação? E como isso vem mudando culturalmente através dos tempos? Da memória que eu já trago dos meus 6 anos, por ali de idade, as mulheres elas eram mais do lar, né? Então a tarefa era dividida assim. A mulher ia para a roça, o homem fazia a derrubada do espaço onde ia ser feita a roça, encoivarava, que é tocar o fogo, e as mulheres vinham com o plantio, com a colheita, com cuidado com a terra, porque a mulher indígena se vê também na figura da Mãe Terra. Então essa é uma imagem muito de gestar a cultura, de gestar as condições para que a gente sobreviva. As reuniões de lideranças eram mais masculinas. As mulheres não tinham muito espaço nessas reuniões de tomadas de decisão. Minha avó, ela furava aí os bloqueios e ela também era uma voz escutada. E quando a minha avó dizia uma palavra, eles respeitavam e obedeciam, porque ela também fazia a função de pajé na aldeia. Então ela demarcava a figura de mulher numa época em que a mulher não tinha tanto espaço como a gente tem hoje. Com o surgimento do movimento indígena organizado, as mulheres começam a trazer esse protagonismo, né? A desbravar novos territórios, a adentrar em outros espaços. Começa a nascer aí a mulher cacica, que a gente chama, né? Mulheres em outros espaços de liderança, na saúde, na educação. E eu sinto que isso está se ampliando cada vez mais, ao ponto de a gente ter hoje uma ministra indígena como Sônia Guajajara, de termos deputadas como foi Joênia Wapichana, que agora ocupa a presidência da FUNAI, e que estão ali na luta em prol de uma coletividade, né? Que já não é mais só o povo lutar por um determinado povo, e sim pelos povos. Agora, fala um pouquinho da tua percepção sobre a questão da violência de gênero e também a violência de etnia que você presenciou ou que você sofreu mesmo durante a sua vida como ativista. Tu fazer essa pergunta é dolorido, porque eu percebo que até hoje nós somos laçadas pelo preconceito, laçadas pelo racismo, laçadas pela falta de espaço, laçadas por tantas outras formas de violência psicológica, institucional, né? Então tem várias maneiras de a gente sofrer a violência contra a mulher, que não é só a morte por arma de fogo ou arma branca, mas é essa morte psicológica, essa morte do memoricídio, quando você extermina a memória, quando você proíbe determinadas situações. É a morte do nosso sagrado, quando uma igreja adentra os nossos espaços e abafa o nosso sagrado, dizendo que o maracá ecoado evoca o demônio, que o tambor evoca o demônio, por fim que o ritual evoca o demônio. E a mulher indígena, ela está nesse processo, hoje ela está nesses movimentos, hoje elas se organizam em movimento, hoje se criou uma marcha das mulheres indígenas, mas que essa marcha, para mim, tem que ser uma marcha que cada vez amplie mais essas vozes, né? Que essas vozes sejam cada vez mais amplificadas. E você está lançando uma nova obra, né? Quer contar um pouco para a gente sobre isso? Vai sair em setembro o livro de Almas e Águas Cunhãs, que eu estou lançando pela editora Jandaíra, e a gente vai lançar na Bienal do Rio, tá tudo certo já para lançar na Bienal do Rio, e tô lançando mais, fora essa, né, que é um livro de poema e crônica sobre a questão da mulher indígena. Eu estou trazendo também mais 3 obras com editoras diferentes, que essas 3 obras elas vão conversar sobre a inclusão na educação. Meu filho sofreu preconceito por ser autista e vindo de professor. Eu não podia enfrentar aquele homem. Então eu trabalhei literatura e vai sair agora o Irá e os Encantados, que é os Encantados, Matinta e Curupira, dando aula para o Irá,
para ensinar esse menino autista a aprender a ler e escrever, e quando ele aprende, ele volta, ele começa a se sentir pertencente àquela sala de aula. Que legal. E você trouxe um poema também para a gente hoje, né? Então eu já vou me despedindo aqui dos nossos telespectadores, aqueles e aquelas que nos assistem. Muito obrigado. E a gente vai ficar com o poema de Márcia Waina Cambeba para terminar a nossa entrevista de hoje. Eu vou ler porque eu fiz ontem para uma live. Canoeira, sou filha das águas, herdeira da língua tupi, guerreira de muitas resistências, contra invasões e etnocídios resisti. Sou a memória da bisavó, contada e recontada para não esquecer. Sou a flecha levando cultura, luto contra a homogeneização. Canoeira, remeira, riozeira, tenho etnicidade fortalecendo territorialidade. Peço a bênção às grandes pajés. Na minha identidade, afirmo sem hesitação que minha fala é cambeba, meu olhar é cambeba, meu andar é cambeba, meu ser é cambeba, minha memória é cambeba, meu legado é cambeba, meu remo é cambeba, meu rio é cambeba e minha canoa vai de encontro a outros rios. Obrigada. Nossa, que lindo! Obrigado.